Agências da Caixa lotam no primeiro dia de saque das contas inativas do Fundo de Garantia. Agora tá na mão, só alegria. Vai usar pra quê? Eu vou pagar umas contas. 4 jovens de classe média alta são baleados pela polícia depois de assaltar postos de combustível. Segundo incêndio em 9 dias, queima 50 casas em favela de São Paulo. Inflação de fevereiro é a menor para o mês em 17 anos. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ministro da Fazenda diz que nunca viu nada ilegal no governo Lula. A transposição do São Francisco. Depois de décadas de promessas, projetos e obras, a água do rio chega ao interior da Paraíba. Goleiro Bruno acerta com o Clube Mineiro e vai disputar segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A imagem que viralizou nas redes sociais. Crianças roubam a cena durante comentário ao vivo para a TV britânica. Vai, fala isso. No ritmo do balde, banda chama atenção tocando jazz na Avenida Paulista. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. As agências da Caixa ficaram lotadas no primeiro dia de saque das contas inativas do Fundo de Garantia. Só pela manhã foram 700 mil saques e 300 milhões de reais a mais na economia. Em todo o país, houve filas nas agências da Caixa Econômica Federal. Trabalhadores que ainda têm dúvidas e outros que já sabem qual o destino do dinheiro extra. Veja em instantes, comércio anuncia descontos de olho no dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia. Goleiro Bruno vai jogar por time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Fevereiro tem a menor inflação para o mês em 17 anos. Filhos interrompem entrevista ao vivo dada pelo pai e vídeo bomba na internet. Vai, fala isso. A gente volta já já. Quatro jovens moradores de um condomínio de luxo na Grande São Paulo foram baleados por policiais civis depois de assaltarem 3 postos de combustíveis na mesma noite. 3 assaltantes morreram na hora e o quarto está internado em estado grave. Todos tinham entre 17 e 19 anos. Um incêndio na manhã de hoje atingiu a favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, uma das maiores da capital paulista. Ninguém se feriu. E este é o segundo incêndio na comunidade em menos de 10 dias. 2 das 3 mulheres procuradas por postar em redes sociais fotos com armas, coletes à prova de bala, rádios transmissores, prestaram depoimento à polícia do Rio de Janeiro. Elas disseram que tudo não passou de uma brincadeira e que as armas eram de brinquedo. A polícia ainda procura pela terceira suspeita. 3 homens morreram depois de uma perseguição que terminou em troca de tiros com policiais militares na movimentada marginal do Tietê. Na zona sul de São Paulo, o corpo de um PM foi encontrado com um tiro na cabeça e sinais de tortura. A Justiça Eleitoral faz neste momento uma cariação entre delatores da Odebrecht no processo que investiga a chapa Dilma Temer. O objetivo é descobrir como aconteceram as doações para a campanha de 2014. Paulo Scaff informou que todas as doações recebidas pela campanha dele foram registradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prestou depoimento hoje como testemunha no processo em que o ex-presidente Lula é acusado de receber um apartamento no Guarujá como suposto pagamento de propina. A inflação oficial de fevereiro foi a menor para o mês dos últimos 17 anos, mas os gastos com educação pesaram no bolso do brasileiro. A água da transposição do Rio São Francisco finalmente começou a chegar ao semiárido nordestino. Um alívio para quase 70 mil moradores de Sertânia, em Pernambuco, e Monteiro, na Paraíba. A reportagem é de Flávia Travassos e Ailton Silva.
Kennedy Alencar está aqui com a gente hoje nos estúdios. Bem-vindo, Kennedy. Boa noite para você. Kennedy, por que razões há esse debate ainda sobre a paternidade das obras do Rio São Francisco, de transposição do Rio São Francisco? No Conexão Repórter deste domingo, Roberto Cabrini faz entrevistas reveladoras com uma das personalidades mais controversas do país. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Veja a seguir, Brasil vai reencontrar a Alemanha em amistoso pouco antes da Copa da Rússia. Goleiro Bruno acerta contrato para jogar por time de Minas Gerais. Dinheiro das contas inativas do FGTS estimula promoções no comércio. Banda faz sucesso na avenida mais famosa de São Paulo, tocando jazz de um jeito diferente. Não perca, é já já. Olha, até julho, cerca de 30 bilhões de reais devem ser sacados nas contas inativas do FGTS. É isso mesmo, Joseval. O comércio já está de olho nesse dinheiro extra na conta dos trabalhadores. A Agência Nacional de Energia Elétrica admitiu que os brasileiros pagaram cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais a mais nas contas de luz do ano passado. Segundo a agência, houve cobrança indevida de encargos operacionais da usina de Angra 3, que está com obras atrasadas. A ANEEL garantiu que o dinheiro será devolvido por meio de reajustes menores nas tarifas. A partir de hoje, os catadores de lixo reciclável não podem mais circular com carrinhos nas ruas de Porto Alegre. A aplicação da lei levou mais de 8 anos para entrar em vigor. E olha só, da prisão para os gramados. O goleiro Bruno fechou contrato com o Boa Esporte Clube, um time da cidade de Varginha, no interior de Minas Gerais. E eu vou perguntar para o outro Bruno, Bruno Vicário. Será que o Bruno vai poder ser outro jogador de destaque como antes de ser preso? Boa noite, Joseval. Boa noite, Raquel. Claro, vocês estão acompanhando, mas deixar bem claro para quem está em casa que o Bruno ainda tem uma pena para cumprir. Ele está aguardando uma decisão da Justiça sobre um possível novo julgamento. Tecnicamente, é muito difícil o goleiro voltar a jogar em alto nível, depois de quase 7 anos na cadeia. Me parece uma contratação muito mais para fazer barulho, e aí em um contexto, no mínimo, bem questionável. E um comentarista político passou por uma situação embaraçosa e engraçada ao falar ao vivo para a rede britânica BBC. É que os filhinhos dele invadiram a entrevista. E uma banda de São Paulo está fazendo o maior sucesso com uma fórmula simples e original. Os músicos levaram a sofisticação do jazz às ruas com baldes de plástico. Felipe Esteves. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.